Paz do Senhor Jesus. É uma satisfação muito grande estarmos de volta para gravarmos mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. O texto base para a mensagem de hoje está em Salmos 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Imagine você andar numa estrada numa escuridão terrível. É claro que você corre o perigo de cair em algum buraco, de tropeçar. Mas se você estiver com uma luz, aí fica diferente. Porque a luz, ela ilumina e aí você fica livre dos perigos. Assim também é a palavra de Deus para as nossas vidas. Ela ilumina o nosso caminho para que possamos andar com segurança. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros. Então a Bíblia é exatamente isso, ela contém 66 livros. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro através do qual Deus se revela para a humanidade e orienta como ela deve viver. A Bíblia ela está dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento, que contém 39 livros, e o Novo Testamento, que contém 27 livros, né? É claro aqui que eu estou falando da Bíblia evangélica, né? Porque a Bíblia católica ela possui 7 livros a mais. Esses livros foram introduzidos, pela Igreja Católica no século XVI, no Concílio de Trento, em 1546. Portanto, os protestantes e os judeus, eles não consideram esses livros como inspirados pelo Espírito Santo, porque contém ensinamentos que não condizem com o restante das Escrituras. Mas vamos fazer um resumo aqui do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, lá ele inicia assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós temos ali no livro de Gênesis sobre a criação de todas as coisas, a criação do homem, e depois conta a história dos hebreus, que são os israelitas, que são descendentes de Abraão. Então nós vamos ver ao longo do Antigo Testamento, Deus dirigindo a este povo, Deus falando com este povo, Deus ensinando este povo, e esse povo por muitas vezes eles erraram, mas Deus nunca desistiu deles. E o Novo Testamento conta a história de Jesus e os ensinamentos de Jesus, os milagres. Depois nós temos o livro de Atos, que conta a história da igreja. Depois nós temos as epístolas paulinas, que traz ensinamentos para a nossa vida. Temos também as epístolas gerais e temos também o Apocalipse, que é um livro classificado como revelação, um livro lá onde traz muitas visões, que Deus deu para o apóstolo João. Ali Deus mostrou para ele também um novo céu e uma nova terra. Portanto, falamos aqui um resumo geral aí da Bíblia, E vamos falar agora sobre as línguas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito originalmente no hebraico e algumas partes no aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua dominante da época. A Bíblia foi escrita em aproximadamente 1600 anos por aproximadamente 40 autores. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus. E esses escritores foram usados por Deus para
escrever a sua mensagem. Deus usou pessoas de várias classes sociais. Por exemplo, Deus usou pescadores, né, no caso de Pedro, Tiago e João, mas Deus usou também sacerdotes, como exemplo. Podemos citar aqui Esdra, era o sacerdote. Usou também o médico, Lucas, né, que escreveu o livro de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. E usou também um cobrador de impostos, né, que era Mateus. A primeira tradução da Bíblia para o português foi feita por João Ferreira de Almeida no ano 1681, na Holanda. Então, eu estou falando aqui da Bíblia evangélica, né? Porque a Bíblia católica foi outros tradutores, né? Então a tradução do João Ferreira de Almeida, então, ela é usada até hoje, né? Então nós temos aí, a partir dessa tradução surgiu aí várias versões, né? Nós temos a corrigida, atualizada, contemporânea, a fiel, né? E nas igrejas pentecostais, principalmente na Assembleia de Deus, né, a mais usada é a revista Almeida Corrigida, né? É importante, quando a gente vai estudar a Bíblia, que a gente tenha mais de uma versão. Por quê? Porque aí você compara, né? E uma ajuda a explicar a outra. Eu gosto de usar também a Bíblia NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Essa já é uma nova tradução que foi feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então ela é numa linguagem bem simplificada, que eu uso ela muito quando eu vou estudar a Bíblia, né? Algumas palavras que eu não entendo na Almeida eu leio na linguagem de hoje, e então fica mais fácil a compreensão. Vamos falar agora sobre a inspiração da Bíblia, né? A Bíblia ela é inspirada por Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a inspiração foi a ação do Espírito Santo, né, inspirando os autores da Bíblia para que eles escrevessem realmente a mensagem que Deus queria que eles escrevessem. O que é interessante na Bíblia é que, veja bem, como nós já falamos, né, que a Bíblia foi escrita em 1600 anos, então a maioria desses escritores não conheceram uns aos outros, né? Mas a Bíblia ela se completa, ela se complementa, né? Um assunto que alguém abordou lá no Antigo Testamento, esse mesmo assunto volta lá no Novo Testamento com outros detalhes. Então a Bíblia ela se completa, então, porque ela é a palavra de Deus. O cumprimento das profecias comprovam que a Bíblia é verdadeira. Veja bem, mais de 700 anos antes de Cristo, né, o profeta Isaías profetizou que Jesus nasceria de uma virgem. Está em Isaías 7:14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E quando nós vemos lá no Novo Testamento, né, no primeiro capítulo de Mateus, nós vemos lá que essa profecia se cumpriu. Então, Jesus realmente nasceu de uma virgem chamada Maria. Então teve várias outras profecias, né, no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento. E tem profecias da Bíblia que estão se cumprindo nos nossos dias. Por exemplo, a profecia de Daniel, que está no capítulo 12 e versículo 4, diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então essa profecia ela está se cumprindo exatamente nos nossos dias, porque a ciência se multiplicou. Então nós temos hoje aí
os celulares com alta tecnologia, nós temos transplantes de coração, nós temos os satélites, surgiu aí o avião, surgiu a internet, né? Nos últimos 100 anos o mundo se evoluiu mais do que em toda a sua história anterior. Por que devemos ler a Bíblia? Porque é um mandamento de Deus. Josué 1:8, né? Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Por que devemos ler a Bíblia? Porque ela alimenta a nossa alma, né? De acordo com 1 de Pedro 2:2. Porque ela nos santifica, de acordo com João 17:17, né? Jesus disse assim, Jesus fazendo uma oração pelos seus discípulos, ele diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque ela ilumina o nosso caminho, né? Nós já falamos no início sobre isso. Então, a palavra de Deus ilumina o nosso caminho e nos direciona, né? Como nós devemos andar. Devemos ler a Bíblia porque ela é fonte de fé. De acordo com Romanos 10:17 diz, né? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Porque ela é a nossa arma espiritual. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia com respeito e com oração. Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então aqui o salmista Davi faz esta oração, né? Desvenda os meus olhos. Então nós devemos orar a Deus, pedir que Deus ilumine a nossa mente para que possamos entender a palavra de Deus. Como devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia em atitude de submissão, com o propósito de obedecê-la. De acordo com Tiago, né, 1:22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Então nós temos que ter o conhecimento da Bíblia, mas nós temos que ter a atitude de submissão a esta palavra. Nós temos que ter a atitude de obedecer essa palavra. Então, a Bíblia não deve ser apenas lida. A Bíblia ela deve ser estudada com cuidado e interesse, buscando a verdade acerca de Deus, e deve ser colocado em prática o que aprendemos. Às vezes, durante o dia que tem 24 horas, nós nos envolvemos com muitas coisas, né? Mas às vezes nós não tiramos um tempinho para lermos um versículo ou um capítulo da palavra de Deus. Que possamos dedicar mais. Vamos ler a palavra de Deus. Veja bem, esse livro ele é muito importante. Esse livro ele é muito importante porque ele fala do nosso passado, ele fala do nosso presente, mas também fala do nosso futuro. É este livro que nos apresenta um Salvador. Este livro nos apresenta Jesus como o único caminho. Somente através do Senhor Jesus é que podemos alcançar a salvação. E este livro também nos diz que Jesus Cristo virá buscar o seu povo, a sua igreja, e vai levar para morar com Ele eternamente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo estudo.